Deixa eu aproveitar esse gancho que estamos olhando para Minas Gerais, presidente, porque houve ali, e trouxemos essa notícia também na CNN, de que poderia haver uma conversa de que Romeu Zema pudesse ser candidato ao Senado por Minas Gerais e dentro deste contexto também com efeitos nas eleições presidenciais. Quanto que, de fato, houve um estudo, algum tipo de conversa sobre esta possibilidade de Zema disputar o Senado por Minas Gerais e, com isso, ampliar a força da direita que vai enfrentar Lula na eleição presidencial? Não, essa possibilidade nunca existiu, houve, de fato, sondagem, mas o nosso candidato a Senado em Minas Gerais é o Marco Antônio Costa, o Superman vai ser o nosso candidato ao Senado em Minas Gerais. E já está pacificado desde muito tempo que o Zema será o nosso candidato à presidência da República. Ele foi aprovado na convenção por aclamação, todos os convencionais, todos os delegados do partido aprovaram o nome do Zema para a campanha presidencial. Acreditamos muito no potencial dele, o legado que ele tem, que ele fez para transformar Minas Gerais e o que ele pode mostrar para o Brasil, porque o desafio que ele enfrentou em Minas Gerais é muito parecido com o que ele vai enfrentar, com o que nós, enquanto sociedade, vamos enfrentar nos próximos anos no Brasil. O Lula gastando muito, criando um problema fiscal gigantesco, uma bomba para a economia que deve estourar a qualquer momento e apenas decisões corajosas, decisões duras que vão tirar o Brasil aí do rumo do atoleiro. E para isso nós precisamos de pessoas que pelo menos tenham passado por isso, ou tenham vivenciado isso. Foi isso que a gente viveu em Minas Gerais. Quando o Zema chegou ao governo, o PT tinha destruído o Estado, salários atrasados, os fornecedores sem receber, 11 bilhões em déficit, mais de 30 bi em dívida, fora a dívida com a União. Então, tudo isso precisou ser feito com muito esforço, com muita coragem, e ele aprendeu isso a ponto de o PT não conseguir nem sequer lançar candidato em 2022 e agora ter que encontrar um candidato às pressas, porque ninguém queria ser o candidato pelo PT em Minas Gerais, porque a discrepância entre a gestão do Novo e do Zema, a gestão do PT é muito grande. Então é isso que nós vamos mostrar para a sociedade, é isso que nós vamos provar, entendendo esse senso de urgência por parte da direita, por parte da centro-direita, de derrotar o PT e impedir que o PT volte a governar o país. Então só um ponto que me ficou a dúvida, presidente, essa sondagem foi uma sondagem mais recente ou foi algo conversado lá atrás? Porque uma coisa é fazer a sondagem no começo do ano, naquele período de pré-campanha. Outra coisa já no momento das convenções partidárias. Isso foi uma conversa, uma sondagem mais recente e, com perdão da indiscrição, de onde partiu essa sondagem? Não, houve sondagem de pessoas que tinham proximidade com os dois partidos. Isso aconteceu lá atrás também, mas foi descartado lá atrás, assim como foi prontamente descartado nesse momento. Mantemos a estratégia, defendemos que é importante ter mais candidatos e defendemos também que há possibilidade, sim, mesmo um candidato que hoje não desempenha tão bem nas pesquisas, ao ser mais conhecido pela sociedade, começar a crescer e se tornar competitivo. Isso aconteceu várias vezes ao longo da história, não poderia ser diferente agora. Inclusive, em 2018, quando Romeu Zema se elegeu, ele largou com menos de 3% nas pesquisas também em Minas Gerais. Às vésperas da eleição, na sexta-feira, ele tinha 10%. Quando as urnas abriram, ele tinha 40% e foi para o segundo turno e venceu com quase 73%. Então, a dinâmica de eleição mudou muito nos últimos anos. Com as redes sociais, com o celular, você consegue se comunicar muito mais rápido, sem um intermediário e praticamente o dia inteiro com as pessoas. Evidentemente que nós vamos ter agora tempo para falar para a população quais são as nossas propostas, qual que é a proposta do Zema, o que a gente quer para o Brasil, que país a gente sonha para o futuro, para além de derrotar o PT. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial na nossa campanha, especialmente com toda a experiência, o legado que ele traz de Minas Gerais.